Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Sandra e hoje continuaremos com o episódio Como Ler uma Obra de Arte. Bom, que bom. E eu sou o Edu. Vamos continuar o assunto. Como analisar uma obra de arte? A gente sempre fica naquelas de olhar para a obra, gostei, não gostei, é bonito, é feio, e a gente pode ter um olhar mais crítico com relação à obra. Então, nós começamos esse papo na semana passada e continuaremos hoje e teremos algumas aulas aí sobre esse assunto, tá Vou bom? fazer uma pergunta antes. Opa! As aulas de segunda-feira, que é através do Zoom também, é para qualquer pessoa ou a pessoa tem que ter uma noção de arte? As aulas que você e a Lucia dão de segunda-feira das 18 às 20 horas, que os ingressos, aliás, estão pelo Eventbrite, tá na descrição dos vídeos o link para vocês acessarem. Ah, que bom! Não há necessidade de conhecimento prévio. O que há necessidade, sim, é de desejo, de prazer, é de gostar do assunto. E aí, qualquer dúvida que se tenha, nós vamos discutindo isso, passando informações, textos de livros, tudo para ajudar a pessoa a ir conhecendo determinados assuntos. Essa pergunta que você fez é muito boa, pelo seguinte: às vezes a pessoa nunca fez um curso de história da arte. Isso. E eu e a Lucia estamos discutindo um assunto, por exemplo, o período barroco, que é século XVII. Hoje mesmo a gente chegou a falar de um artista que é desse período tipo 1630. A pessoa não tem a mínima ideia. Então, o que a gente faz? A gente começa a mostrar quem é o artista, quando ele nasceu, quando ele morre e o que ele produziu durante esse período da vida. E a gente começa a discutir as obras dele. Então, quando a pessoa chega e fala assim, pô, mas eu não sei nada, eu não entendo nada, não tem problema nenhum. Levantou a mão, Pode tirar as dúvidas, para né? tirar as dúvidas, é fundamental isso. E ninguém nasce sabendo, isso não existe. 99,9% das pessoas que fazem as aulas com a gente, elas não tinham nenhum conhecimento anterior. Eu mesma não tinha, né? Comecei a ter acesso primeiro com você e com a pandemia, ficando trancada em casa, eu acabava ouvindo, assistindo as aulas, e então eu aprendi muita coisa. Por isso mesmo que eu insisti para que você fizesse essas aulas pelo YouTube, para que as pessoas tenham mais acesso a esse conhecimento, né? Serve para qualquer pessoa, para quem está interessado, quer conhecer, quer aproveitar um outro mundo, né? Que às vezes a gente fica só no nosso mundo do trabalho, das coisas que a gente já conhece, né? E a arte, ela faz com que a gente fique mais criativa, enxergue o mundo de outra maneira, né? Tenha uma outra amplitude sobre o mundo, né? Entendendo até as coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia. Tenho que falar também, eu não conhecia a arte antes. Exatamente. Sandrinha me acompanhou, essa coisa de Aliás, conta a descobrir. história. Essa história é bem interessante. Você breve, mas assim, ela é bem interessante. Minha formação é marketing, eu conhecia de marketing, de administração, tudo, mas não conhecia nada de arte. Assim, eu, além de não conhecer, eu ainda era metido a criticar as coisas que eu vi. Justamente Muito. quanto é engraçado que a arrogância, ela vem justamente da ignorância. Então, como eu não entendia absolutamente nada, eu era arrogante com relação às coisas, ao que eu vi. Eu e a Sandra tivemos a oportunidade, graças a ela iniciar um curso de pintura. Não, foi. É que eu estava pensando também num curso que nós fizemos no MUBI com o Depois, Clancy. isso foi depois. É, Aí eu lembro que a Sandra traz um trabalho de arte que ela tinha feito no curso, e eu passei a noite inteira olhando para aquele trabalho, fiquei assim admirado. Achei muito bacana e tinha feito uma paisagem muito legal. Eu fiquei ali olhando, passei a noite. E a inveja, além de matar, ela seca. Eu peguei, no outro dia eu liguei o
no Centro Cultural São Paulo e no Oficina Cultural do Estado. No Centro Cultural, eu consegui fazer minha inscrição para o curso que teria dentro de 2 semanas e iniciaria. E no segundo era na Oficina Cultural do Estado, eu tinha que apresentar ou trabalhos que eu tinha feito antes, nunca tinha feito nenhum, ou apresentar um desenho, um projeto de um trabalho. E aí eu fiz na hora, na frente da pessoa, com papel e lápis, eu fiz um projeto, desenho de um projeto, e a professora, que na época era a Tereza Viana, da geração 80, ela topou que eu fizesse parte desse. E olha, o que eu aprendi, gente, foi um negócio maluco. A partir dali, realmente a vida mudou bastante. Eu e a Sandrinha, nós fomos para um curso de História da Arte que aconteceu no Museu Brasileiro de Escultura, e nós ficamos lá um tempo aprendendo, foi muito interessante também. E aí não parei mais. Aí foi uma continuidade até parar na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicação e Artes, a ECA, e ali eu fiz quase todas as disciplinas de graduação, algumas de pós-graduação, que me rendeu um conhecimento, um estofo razoável em História da Arte. Então, e é um assunto que não para, tal qual Sócrates dizia, quanto mais sei que nada sei, é um verdadeiro sem fim essa aventura na história da arte. Tenho certeza que vocês que estão assistindo, participando disso, irão compartilhar comigo esse desejo. Vamos lá, então? Se as pessoas estão curtindo o vídeo, para que curta, se inscrevam e nos sigam também nas redes sociais, né? Edu Oliva Oficial. No Instagram maravilha. E no Facebook tem uma página. Então, minha gente, semana passada, para quem não viu esse, e vocês perceberão que lá existem alguns temas, por exemplo, quando a gente olha uma obra de arte, então a gente vê alguns elementos, a gente chama isso aqui de elementos visuais. Então, o que são elementos visuais? A linha que compõe uma obra, às vezes até como contorno de uma forma, o corpo, olha aqui o corpo de um pássaro, espaço e profundidade. Olhem aqui a ideia de espaço e profundidade, aqui dá até uma ideia de infinito. Forma, então nós temos as formas aqui, um cubo, né, que nada mais é que a expansão, a extensão de um quadrado. Cores, olha só os trabalhos que se utilizam de cor. Aqui, olha só, duas cores primárias. Quando a gente fala em cor primária, a gente pode dar o nome de cor básica, né? Porque ela é base para outras cores. Então, nós temos aqui esse vermelho com um vermelho de fundo, com um amarelo como figura, ou um amarelo fundo com uma outra tonalidade de amarelo, também como figura. Nós temos valor que é dado à obra, por exemplo, numa obra de arte que tenha um tema, um gênero histórico, será que o valor do gênero histórico ele é maior do que uma obra de arte com tema mitológico, ou maior que uma obra de arte com tema científico, ou maior que uma obra de arte com tema utilitário? Quer dizer, esse valor também questiona isso. Aí temos trabalhos de arte com textura ou trabalhos de arte que simulam a textura. Olhem só aqui, você percebe uma pincelada carregada de tinta. Aqui você já vê um outro tipo, que a própria geometria formou a textura. Aqui a gente já vê uma folha com o quê? Gotas de água. Então, tudo isso na ideia da formação de uma textura. Ao mesmo tempo, existem as coisas que se relacionam com a linha, o corpo, o espaço, profundidade, a forma, a cor, que é balanço, movimento, padrão, contraste, ritmo, ênfase que é dada e unidade. Então, está mostrando, olha só o que é um exemplo de unidade aqui. Nós temos 3 cubos, mas que dá a ideia de unidade. Por quê? Porque esses cubos estão reunidos, esses cubos estão unidos. Então, a ideia de unidade ela é bem marcada. ênfase no trabalho, né? Lembra que eu comentei desse trabalho aqui da pincelada? Olha o de cima com esse ponto preto.
nesse fundo branco e cinza? Onde que está a ênfase desse trabalho? Está justamente no ponto preto. Ritmo, olha só o ritmo disso. Olha esses anéis aqui, todos reunidos, formando um ritmo da imagem. Esse círculo que estão presos um ao outro. Olha nesse aqui, que interessante o ritmo. Parece que as formas estão andando para a direita. Uma avenida, a gente pode imaginar isso aqui como uma avenida paulista. O que é o ritmo? Esses edifícios que estão mais altos, outros mais baixos, mais altos, mais baixos, e você vê essa dinâmica, esse movimento das formas agindo em torno da rua, da via. Contraste aqui está lidando com duas cores neutras, preto e branco. Preto é o excesso de cor, é a falta total de luz. Branco é o mínimo de cor possível e o máximo de luz. Então, essa é muito importante isso. O preto é a somatória de todas as cores e o branco é retirar todas as cores. Porém, o preto é o máximo do escuro, não há luminosidade. E o branco é o exagero da luz, é o máximo da luz. Quando a gente fala em contraste, a gente está falando em oposição. Esse preto é oposto ao branco. Essa árvore presa ao chão, que aqui está preto, tá? Ao solo, vamos falar ao solo, e aqui o oposto é o branco. Então, nós temos um fundo branco trazendo a árvore e o solo pretos. Nós temos aqui positivo e negativo. Então, é bem interessante. Onde está o positivo? No fundo. Onde está o negativo? Na árvore e no solo? Não, a gente pode entender que a própria árvore e o próprio solo aqui estão positivos porque estão bem à nossa frente. E você tem um fundo branco que a gente pode chamar aqui, nesse momento, nesse conceito de negativo. Mas, assim, sempre há um positivo e um negativo, que é a diferença de tons, tá? De cores. No caso aqui, o preto e o branco. Mais fácil. Padrão. Olhem só isso aqui, uma pintura onde é padrão essas formas. Olha aqui também, padrão. Olha esse, totalmente padrão. A gente pode chamar esse padrão, a padronização das formas, de seriação, de repetição. Um artista muito famoso que trabalhou com isso, Sandrinha sabe muito bem, Andy Warhol, que repetia Marilyn Monroe, repetia Sopa Campbell, então fazia 9 quadrantes, cada quadrante com uma fotografia da Marilyn Monroe com tons diferentes e cores distintas. Da mesma forma, a Sopa Campbell, às vezes a mesma Sopa Campbell com as mesmas cores em 9 quadrantes. A ideia, na época, era quanto mais você repetia algo, mais você arrancava o poder daquilo que era um ícone. Por exemplo, Marilyn Monroe era um ícone. Como que você retira a potência dela? Repetindo várias vezes. Quanto mais repete, menos potência aquela imagem tem. Então, olha que viagem é isso, né? A arte é uma viagem. Olha aqui o movimento. Esse padrão também pode ser simetria? Pode, porque assim, a ideia é quando você vai repetindo dessa forma que está aqui, ó, isso aqui é altamente simétrico. É como se a gente pensasse não num caça-palavras, mas naquele que você vê um erro. Então, por exemplo, tem 630 patos e tem um marreco ali, ou um ganso, que é diferente, você tem que olhar e achar onde está aquilo. Isso não é simetria, porque esse que não é, ele tira, né, o caráter simétrico da coisa. Agora, se todos forem patos, ou todos marrecos, todos gansos, aí sim nós ganhamos na simetria. Aqui tem um movimento, né? Olha só os trabalhos, como gera movimento. Aqui, movimento por quê? Porque há uma linha diagonal. Então, toda vez que a gente olha a linha diagonal, ela dá a ideia, ela simula a ideia de dinâmica, de movimento. A horizontal é estaticidade, parar, né? Estático. Movimento é diagonal. E há aqui o balanço. O balanço nada melhor do que essa coisa do pássaro, essa imagem, o corpo do pássaro. Ele está em balanço. O que é em balanço? Ele está voando. Todo pássaro, quando voa, ele faz o quê?
né? Esse balançar da imagem. O artista desenhou ou pintou esse balanço, mas esse balanço existe já na cabeça de quem interage com a obra, de quem flui com a obra. Essa é a grande sacada. E aí eu falei de elementos. Hoje eu vou falar um pouco de gênero da obra, uma coisa básica para que a gente não fique carregado em grandes informações, mas que vocês saiam dessa aula de hoje com a ideia de como analisar uma obra, né? De como ler uma obra. São 2 aulas que permitem isso a vocês. Então, eu coloquei, né, diante dessa pessoa uma obra e ela está fazendo justamente isso, tentando, a partir dessa interação, analisar cada momento. Então, aqui se trata do quê? De um políptico. Deixa eu explicar com bastante calma. Políptico, por quê? Porque tem 4 partes. Então, nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta parte da imagem. Quando é tríptico, são os 3. Quando é díptico, são 2. Então, é sempre importante ver isso. Ele está fazendo aqui uma análise do que ele está vendo. Então, vocês lembram do negócio? Olha a análise que ele pode fazer a partir dos elementos. Ele está olhando as linhas, o corpo, né, o espaço, profundidade, forma e por aí vai. E aqui eu trouxe muito mais informações além dos elementos. Então, por exemplo, eu achei interessante essa imagem porque o mocinho está com as mãos para trás porque não pode tocar a obra. Ah, mas de maneira alguma, aí dele. Então ele está no museu, olhando ali e está se deliciando com a obra. Essa mão para trás aí é bem de quem está parado mesmo, tentando entender, tentando entrar nessa obra para poder sentir o mais possível, porque a estética é justamente isso. A estética é a sensação. Estética em grego vem de aesthesis, é sensação. É o sentir a obra de arte. Então, a gente não pode esquecer disso. Estética vem de sensação. E sensação vem de sentido. Nós temos lá alguns, né? Paladar, visão, tato e olfato. Existe um também que eu já ouvi, propriocepção, que é um sentir distinto desses que a gente tem maior conhecimento. Quando a gente fala em sentidos, a gente está falando dos elementos que compõem a aprendizagem do externo, do exterior. Tudo que vem de fora tem que passar pelos sentidos para que a gente se aproprie. Então, aqui é um grande exemplo. Olha que legal isso. Quando a gente fala em arte, é muito importante sacar isso dos sentidos. Porque não adianta nada a gente saber todos aqueles linha, textura e tal, se você não sabe quais são os seus sentidos. Então, esse sentido pega isso de fora e faz uma relação direta com a sua experiência. Sim. Com aquilo que a gente tem de experiência, do que um monte de coisa que a gente pensa a respeito, pensa sobre. Então, tem uma relação, né, com a obra. Sim. Olha só, informações sobre obra de arte. Toda vez que a gente entra no museu, na galeria, um centro cultural. Então, por exemplo, São Paulo, Pinacoteca, Galeria Fortes Vilaça, MAM, Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea, Bienal, Oca, vai embora a quantidade de lugares para que a gente possa interagir. Então, nós temos o que nós vamos atrás. Quando a gente olha uma tela, a gente geralmente tem ao lado uma etiqueta. Essas etiquetas, elas são constituídas por algumas coisas. Por exemplo, título da obra, autor dessa obra, a data que foi realizada, as dimensões que tem a obra, o local que foi realizada a obra, qual técnica, qual suporte e outras informações. Por exemplo, técnica e suporte é um negócio bem interessante. Na maioria dos lugares a gente vê assim. Então, tem uma tela. Então, está escrito na tela. Qual a técnica? Óleo sobre tela. Óleo é a técnica, a tela é o suporte. Tá? Então, isso é importante quando a gente enxerga a etiqueta de uma obra de arte. Técnica, está escrito óleo, suporte, tela. Ou
grafite sobre papel. Papel é o suporte, grafite é a técnica. Sempre assim, sempre quando olha, então está lá, guache sobre papel. Mesma coisa, guache é a técnica, o suporte é o papel. Ou diferente, de repente, óleo sobre madeira. Óleo é a técnica, o suporte é a madeira. Ou acrílico sobre ferro, ou sobre metal. Então, acrílica é a técnica, suporte metal. Então, Às existe... vezes nem precisa de pintura, que nem uma Não, escultura às pode ser vezes a só. escultura, pode ser a técnica desbaste, qual é o suporte e mármore. Então você. E às vezes na escultura nem usa isso. Exemplo, olha aí, um trabalho do Braque. Ele com o Picasso fizeram um movimento chamado cubismo. E o Braque era um pouco diferente do Picasso. Picasso era um experimentalista. Ele não sossegava, ia criando novas coisas, coisas diferentes o tempo todo. O Braque já é aquele cara, o oposto do experimentalista, é aquele que conhecia, ele começou a fazer o trabalho cubista e ele não parava, ele não ia para outro. Ele queria transformar o cubismo dentro dele mesmo. Então era melhorando a cada vez a arte dele, Técnica mas dele. a técnica dele, mas sempre a técnica cubista. Bacana demais. Usava sempre óleo sobre tela. Então aqui tem, ó, Georges Braque. Ele é francês, nasceu em 1882, morreu em 63. Só que o nome da obra é Soda, de 1912. É um óleo sobre tela, aqui ó, óleo sobre canvas, óleo sobre tela, e foi adquirido por Lily P. Bliss Bequest em 1942. Portanto, parte da coleção particular da Lily Bliss Bequest e adquirido em 1942. Aqui são as informações básicas sobre a obra. Outro trabalho aqui, Sebastiano Ricci, Ceia na Casa de Simão. Então, olha só a quantidade de informação. Sebastiano Ricci nasceu em Belluno em 1659 e morreu em Veneza em 1734. O nome da obra, Ceia na Casa de Simão, depois de 1726 e antes de 1730. Não tem uma data precisa, mas o que eles têm é que entre 26 e 30 o Sebastiano Ricci produziu a obra. É um óleo sobre tela e está onde? Na cidade de Turim, na Galeria Cibalda. Então, tudo bem aqui para que vocês entendam a função das etiquetas. Ela dá uma informação básica sobre o trabalho, só para que vocês consigam encaixar a obra no seu contexto histórico, no seu momento histórico. Quando você sabe que essa obra é depois de 1726 e antes de 1730, a gente está falando no período neoclássico. Acabou o período do Barroco, vem para o período neoclássico. Um pouco antes do neoclássico, a gente tem um período chamado Rococó, que acompanha o fim do Barroco até o Rococó para chegar no período neoclássico. Depois você pode falar sobre a tela que você não mostrou. Mostrou a etiqueta, né? Eu fiz isso de sacanagem. Só para a gente ficar com curiosidade. É lógico, é lógico. Aliás, eu vou falar uma coisa que você poderia fazer um vídeo explicando como o curador, o que o curador faz e como que ele escolhe as obras e a negociação de ter aquela obra de arte na exposição. Que bom, a gente pode sim, podemos sim organizar. Tanto os museus, né, como as pessoas que têm as obras em particular, como que elas emprestam ou se emprestam, não sei como que acontece isso. Aí você podia fazer um vídeo sobre, e também o que o Marchand faz. Eu farei uma... Olha só, eu trouxe um trabalho e o que é uma ficha técnica. O que é isso, né? É essa informação. Então, observem bem, o título, o nome do título é Laocoonte,
também é conhecido como Laocoonte e seus filhos, Laocoonte é grupo de Laocoonte, e tem vários outros nomes, eu trouxe aqui 3. Então, para que vocês tenham uma ideia, que às vezes um trabalho tem vários nomes, é atribuído a vários autores, nem sempre a coisa é tão dada. Assim, por exemplo, um trabalho feito na Grécia Antiga, existem dúvidas, mas será que foi aquele artista? Será que não? A gente primeiro precisa saber quais são as obras de tal artista para poder fazer um comparativo. Então, olha só, o título aqui, eu coloquei 3, mas tem muito mais. O autor podem ser, ele é atribuído a Agessandro, a Tenodoro e Polidoro. A única coisa, se tem assim uma quase... todos têm o mesmo conceito, é que foi feito entre 27 antes de Cristo. Olha só, o BC aqui, esse BC está errado, foi eu que errei na hora de colocar. O B é sempre diminutivo e o C é maiúsculo. C é maiúsculo, que é Christ. Então é before Christ, antes de Cristo. Até 68 aqui, Anno Domini, que é esse período que vai do ano 0 até o 2021. Então, esse é o Anno Domini e 68. Então, nós temos de 27 a.C. até 68 o período que foi realizada essa obra. As dimensões da obra é 2,08 metros de altura por 1,63 de comprimento. O local disso, Museu do Vaticano. Existem também cópias, porque esse trabalho tem várias cópias. E cópias antigas, tem cópias romanas, porque quando viram esse trabalho, ele é tão maravilhoso que automaticamente alguns artistas fizeram as cópias, porque até hoje, quando você olha para isso, você vê a beleza, a estética que existe. Eu não deveria falar isso, mas eu vou falar, só para vocês não ficarem com água na boca, e eu acho que vocês ficarão até mais quando souberem disso. Existem 3 períodos da arte grega. Esses períodos estão na escultura, eu vou falar na escultura. Primeiro período grego, chamado período geométrico. São esculturas onde as pessoas estão muito aquadradadas, representavam seres humanos, mas com a forma muito quadrada, muito geométrica, por isso o nome de período geométrico. Depois vem o período clássico, onde as pessoas estão quase a representação exata de um ser humano. Então você olha o braço, perna, a musculatura, tudo muito parecido com o humano, assim, idêntico ao humano. O período da Grécia, a Grécia era a arte a serviço da beleza, e a medida era sempre o homem. E nós temos um terceiro período, conhecido como período helenístico ou helenismo. Esse é o período do Laocoonte. Quer dizer, o Laocoonte é o exagero desse período também. Por quê? Porque, além de ser a perfeição, tem as torções da emoção humana que são representadas. Então, e fora o cuidado também, né, de poder no mármore não haver fratura. Então, é muito bem pensado esses espaços para não se quebrar. E mesmo assim quebrou. Olha aqui, a parte do braço. Por quê? Porque tem séculos e séculos de história essa obra. A gente pode estar falando aqui em 20 séculos no mínimo. Então, mas você disse muito bem, isso aqui poderia não existir mais. Não tinha como existir isso aqui. De tanta possibilidade de fraturar todas as formas. Você já era... No início, como era uma coisa reta, né, e a pessoa em pezinha, então para ter fratura, para dar algum dano, era mais difícil. Aí eles foram percebendo, dá para fazer mais. Isso. E foi melhorando até chegar nessa suntuosidade. Por isso que no primeiro momento era tudo geometrizado. Parecia um homem de pedra, que era justamente para isso, porque era mais fácil, não ia acontecer as fraturas,
porque era peso certo sobre o peso certo, então não ia ter problema. Os braços eram grudados no corpo, não tinha problema. E no período clássico muda bastante, que aí é o ser Começou os humano. cálculos. Aí o conhecimento já era mais elevado, até chegar no helenístico, que é isso aí, esse exagero das torções. Eu brinco que é torção, retorção, contorção, tudo está nessa obra. Essa obra é realmente um exagero. Outro trabalho, só que esse aqui não é grego e não é tão antigo assim. Esse é um trabalho de um grande artista americano chamado Joseph Kosuth. Trabalho importantíssimo, né? Aqui é uma cadeira, esse trabalho. Aqui Aliás, nós vimos numa exposição que eles trouxeram uma réplica, na realidade. Quer dizer, o Kosuth mesmo fez vários desses. Então, era um deles também, não era uma réplica, era um trabalho dele. A mesma coisa, a ficha técnica. Qual o título? 1 e 3 cadeiras. Qual o autor? Joseph Kosuth. Qual é a data da obra? Obra de arte contemporânea, porque surge depois de 1945. Então, é de 1965 essa obra. Quais são as dimensões? Da cadeira, 82 por 2 por 37,8 e 53 de profundidade. Na fotografia, é aqui, 91, né, e meio por 61, e o painel de texto, que é a definição da cadeira pelo dicionário, é 61 por 62. Então, aqui estão as dimensões desse trabalho. Onde foi realizado isso? No Museu de Arte Moderna, né, nos Estados Unidos, em Nova York, o MoMA, e assim, o trabalho foi feito dessa forma. Uma escultura, que é a cadeira, um texto aqui e aqui a fotografia. Existia um cara que era o conservador do MoMA, o diretor do MoMA, chamado Alfred Barr Jr. Esse Alfred, ele estava no escritório dele lá no MoMA, quando alguém chegou e disse assim: pronto, acabou a exposição de arte moderna, o que nós vamos fazer com a obra do Kosuth? Eu pego a cadeira, a fotografia da cadeira, mando para o gabinete de fotografias, o de texto vai para o gabinete de texto e a cadeira vai para a escultura. E aí o Alfred Barr chegou e falou assim: não, esse é um trabalho único, isso é uma coisa só. Por quê? Porque naquela época não tinha e não existia esse tipo de trabalho, que é uma instalação. Isso é uma instalação. Por quê? Porque essa obra está instalada na arquitetura. Não existia instalação, mas é uma obra só. Aí o que o Barr faz? Pega tudo isso aqui e é guardado, porque na época o Kosuth vendeu para o MoMA. Então tinha que guardar essa obra dentro do MoMA. Então, como que foi feito? É guardaram como uma coisa só. Não dividiu entre gabinete. É porque cada um precisa do outro para ser uma obra. Então, era uma instalação, porque antigamente isso não era visto como instalação. Uma fotografia, uma escultura e um texto, definição de dicionário. Qual que é a técnica e o suporte aqui? Madeira, papel fotográfico, papel, né? Então, pode ser colocado aqui como impressão sobre papel, aqui pode ser colocado, se fosse hoje, poderia ser uma baixa digital ou uma revelação da fotografia. Existem várias formas de você colocar aqui como técnica e como suporte. O suporte é esse, né? Madeira. O suporte é a parede que suporta as duas técnicas, tanto a fotografia como o papel, né? O texto. Por isso que eu pus papel fotográfico e papel, separando os dois. E demais informações adicionais que queira ser colocado na obra. O título, minha gente, nem sempre é o tema da obra. A obra pode se chamar, inclusive, sem título. Na maior parte das vezes, é feita para não influenciar a interpretação da pessoa. Porque, por exemplo, se ele coloca aqui 1 e 3 cadeiras, ele já está definindo, né, que há uma, ao mesmo tempo que tem 3 cadeiras. Se fosse o nosso amigo lá, o Magritte,
que ele faz um cachimbo e ele diz isto não é um cachimbo, porque ele põe em questão que aquele cachimbo que está ali não é um cachimbo, é a representação de um cachimbo. Então eu posso dizer que nessa obra isso e isso não passam de uma representação disso, da cadeira. Então, vocês estão percebendo como, quando a gente olha uma obra de arte, as viagens que a gente tem direito. Porque, assim, não é que, mas o artista, será que viajou? Você não sabe, você não está na cabeça do artista. E, às vezes, a cabeça do artista hoje é uma cabeça diferente do artista há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, nem ele está dentro daquilo quando criou determinada obra. O importante é quanto você pode viajar a partir da hora que você vê a obra. O que é importante não é o quanto significa, o que significa aquela obra. Tem muita gente que tem essa mania quando vai numa exposição. Mas o que será que significa isso, né? Não tem nada de significado. O importante é o quanto significa para você. Então, o que está em jogo não é o significado, mas é o significante. Esse é o importante. Tem É gente que nem o do Marcel Duchamp, o urinol, né? Tem muitas pessoas que questionam. Será que isso é arte? Meu filho fazia isso, meu neto faz, meu bisneto faz. E é engraçado como é repetitivo. A pessoa vai na exposição, ele vê uma obra e fala assim, pô, isso meu filho faria. Ou eu faria. Aí o ego da pessoa cresce. Aí depois ele vai evoluindo, ele acha, né, que está evoluindo, e fala, o meu filho faria. Depois o meu neto faria. É interessante como todos fariam, antes dele pensar no que o artista fez em determinado momento. O quanto aquilo significa para ele. De repente é um negócio interessante. Mas eu enxerguei que aquilo é infantil. Opa, ser infantil não é ruim. O que tem de infantil e por que nessa obra? Então é bem legal. O conceito, né, da obra. O conceito. Olha aqui, informação sobre o artista. Isso aqui é importante ter também, para a gente poder ir formando ideias sobre a obra. Por exemplo, qual é a biografia dele, de onde ele vem, quem é esse sujeito, o que ele fez, onde é que ele trabalhou, o que ele começou a fazer. Por exemplo, você tem o Leonardo da Vinci, é um exemplo bem bestinha, porque todo mundo sabe sobre a vida dele, mas assim, você vê que ele fez menos de 10 pinturas, ao mesmo tempo que esse cara fez desenhos absurdos, criou invenções, criou projetos de helicóptero, de carros de guerra, uma série de outras coisas que vai dar a ideia, vai compor o que é o artista, quem é esse cara. Que movimento artístico e estético esse cara pertenceu? Então é fácil. No caso do Leonardo da Vinci, ele pertenceu ao movimento artístico e estético do Renascimento. E o que é o Renascimento? É o renascer dos clássicos. E quem eram os clássicos gregos e os romanos? Então é como se fosse uma releitura do que se fazia na Grécia e na Roma Antiga. Olha que jogo gostoso. Então, que estilo que ele tinha, o estilo renascentista. Quais eram as influências e tendências? Primeiro, quem ele foi influenciado e depois quem ele influenciou. Pensar nisso. Quais são as tendências a partir daquilo que ele realizou? Então, digamos que ele fez vários trabalhos, a Virgem dos Rochedos, depois a gente pensa na Última Ceia, e vários outros trabalhos, Mona Lisa, quem que ele influenciou lá na frente? E que tendências são essas que foram criadas? Por exemplo, ele criou uma técnica chamada chiaroscuro. O que era o chiaroscuro e para onde evoluiu? Que artistas trabalharam com a ideia de chiaroscuro lá na frente? Até hoje, na arte contemporânea, existem artistas que trabalham com formas de chiaroscuro. Então, olha só a viagem que dá para se fazer a partir da hora que você tem tanto prazer e vai buscar informação sobre o artista. Aí você gosta da obra e aí tem a curiosidade e vai atrás, né, de saber quem é o artista, o que ele fez, em que momento ele fez as obras. E é algo que não acaba, porque é um prazer que está envolvido, né?
É o prazer Sim. da descoberta, da curiosidade. Quando a gente ouve isso, por exemplo, informação sobre o artista, vocês vão procurar. Vocês falam, nossa, eu adoro Michelangelo, eu vou atrás da biografia dele, eu quero E saber hoje quem é mais ele é. fácil, né, com a internet. Sim, quero saber qual é o movimento artístico estético dele, que estilo ele é, que influências. Ele foi influenciado por quem, ele influenciou quem. E as tendências disso. Da mesma forma que você vai falar, pô, eu achei o trabalho desse tal Kosuti um espetáculo, vou atrás dessas informações. Então E é aí, assim, quando tem uma exposição, né, a pessoa vai correndo. vai correndo. É que nem, por exemplo, de repente ontem vocês estiveram o dia todo visitando um museu, uma galeria e gostaram de um trabalho. Peguem isso, né? Anotem lá isso aqui, ó, que é a ficha técnica, e vão atrás, né? Porque aí vocês vão preencher essa tal informações adicionais. Você, ó, aqui você aprende tanta coisa, gente, quando você olha para esse trabalho. Por exemplo, técnica, mármore. Vocês têm ideia do que é mármore? Como é que faz para pegar um mármore naquela época? E quantos metros de profundidade se achava esse mármore? Por exemplo, se vocês imaginarem Michelangelo, isso 1.500 anos depois dessa obra, 1.400 anos depois dessa obra, o Michelangelo ia de como uma espécie de carroça pegar o mármore, que ele andava, 300 quilômetros, para achar o mármore, colocar nessa carroça e subir. Então, 2 anos depois, ele conseguia pegar o bloco de mármore e começar a desbastar esse mármore para fazer a obra dele. Então, só aqui tem uma história imensa para a gente poder curtir. Só no mármore tem uma ideia violenta para poder curtir. Aqui vocês vão entender por que um mármore azul Bahia custa tanto, porque ele tem que descer muito para se achar esse mármore. Então a gente vai falar, nossa, é mesmo, tem uma profundidade imensa. A coisa não é gratuita. Por que se fazia uma obra com essas dimensões? Que era justamente na Grécia Antiga, era tudo à medida do homem. Então, e o homem estava nessa medida, entre 1,60 e 2 metros. Aqui, no caso, a altura é 2 metros. Então, era para mostrar o homem maior do que ele propriamente é, que é para ele admirar. Olha, aqui tem histórias, gente, fundamentais da gente, só por causa dessa escultura, você ficará 1 ano pesquisando. Olha aqui, data, 27 a.C., 68 depois. Vocês vão olhar para isso e ver o que aconteceu nessa época. E não aconteceram poucas coisas. Só para vocês pensarem, Cristo nasce no meio disso aqui. E graças à ideia do cristianismo, gente, aconteceram guerras, batalhas imensas. E a história se dá a partir daí, que a gente conhece. A história de diversas civilizações, principalmente as civilizações que acontecem na Europa e numa parte da Ásia, no Oriente Médio, ela pega fogo a partir disso. Então a gente tem que começar a entender. Na arte nem se fala. Existe um período chamado da Idade Média, dividido em 4 períodos da história da arte, chamado paleocristianismo, que era a arte que era feita nas catacumbas, ou melhor, embaixo das calçadas da Via Ápia. Era a via pública que levava Roma para o resto do mundo. Então tinha que ser escondido, né? Porque eram os lugares de culto, tinha que ser escondido, porque senão os romanos matavam os cristãos. Então, olha só a história que tem, é gigante, de 27 a.C. até 68 depois. O autor nem sabem ao certo quem foi. Será que é o Agessandro, o Atenodoro ou o Polidoro? Ou eles se encontravam no sábado antes do churrasco e ficavam fazendo essa obra. E isso também leva-se tempo. Se até os especialistas não conseguiram chegar num acordo, Eu acho que eles se encontravam para beber os vinhos. isso é certo.
né? Eles não iam perder o que é tão bom. E aqui, saber o que é Laocoontia, a história mitológica, está na mitologia grega. Quem quiser procurar informações sobre mitologia grega, existe um livro que é a base da mitologia, conhecido como, o nome do livro é Teogonia, e o autor do livro é Hesíodo. Conta a história da mitologia grega, ou melhor, conta a mitologia grega. Está em Teogonia, é o início de tudo. Então, logo no começo, diz uma coisa assim: no princípio era o caos. É o que dá a ideia de todos os livros que surgem depois, a cópia dessa ideia. No princípio era. Até os, como é que é o nome? Os fairy tales, contos de fada, tem isso, no princípio, no início, antigamente. Então, na literatura. Era uma vez. Era uma vez. Maravilhoso. Era uma vez. Então, a importância desse conceito, né? Aqui no caso, a mitologia. Existe um livro chamado Mitologia Grega, 3 volumes. O nome do autor é Junito de Souza Brandão. Uma delícia de livros sobre mitologia, vale muito a pena. Na próxima semana, nós falaremos dos gêneros. No próximo vídeo, você continua para que a gente possa ler as obras de arte de um modo mais profundo, né? É uma delícia. Quer ver? Ó, só para vocês ficarem assim, com o olho bem afim do negócio, olha só, a gente falou disso aqui, aí eu falo contexto histórico, função da obra, ela pode ser religiosa. Olha só essa obra. Vocês estão com o olho grande. Esse aqui é do Andrea Pozzo e está numa outra igreja que eu falarei sobre na próxima semana. Então é mistério, ok. Mas é um mistério que, olha, é um mistério delicioso. Então aguarde o próximo vídeo. Olha lá, vá bem, pode desligar, amor. Olha só, eles não vão dormir à noite. Gente, muito obrigada. Aguardem o próximo vídeo. Às sextas-feiras tem a live, às 19h10. Não percam, Viajando com a Arte com o Edu. Eu agradeço demais vocês terem esse tempo aí me ouvido. Parabéns pela Sandrinha que está aqui me ensinando a cada segundo. Estou aprendendo demais com ela. Eu também estou aprendendo e estou gostando disso. Estou aprendendo muito. Que bom. E eu espero que a gente curta mais e mais, porque o assunto é uma delícia. Comentem sobre os vídeos, nos ajudem a divulgar e se puderem dar sugestões ou reclamações também, né? Para a gente poder melhorar isso. Eu e Lucia, das 18 às 20 horas, temos o nosso curso Diálogos. É um curso interessante porque nós abrimos para todos que participam a discussão. Então, discutimos sobre arte. É maravilhoso. Tá? Então, são aulas de 2 horas, comigo e com Lucia, onde todos dialogam a respeito da arte. Amor, você tem mais coisas para dizer? Não, só isso. Só agradecendo a todos, a você e a todo mundo que está nos assistindo. Um grande beijo. Beijão e não se esqueçam, esse aqui é o nascimento da Vênus. Beijo.